Muito bem, pessoal, tô chegando com mais notícias do Palmeiras, muita polêmica aí na vitória do Verdão por 2-1 em cima do Sport. Então bora acompanhar esse trecho que eu separei aqui para vocês do Jogo Aberto e da ESPN Brasil, trazendo todas as informações do Palmeiras e também fazendo análise dessa vitória do Verdão por 2-1. Galera, mas antes de conferir esse vídeo, peço para vocês, verifica se está inscrito aqui no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Esse jogo foi complexo, polêmico, está dando o que falar. E a gente vai primeiro contar essa história, a vitória do Palmeiras para cima do Sport. E a arbitragem, Bruno Arleu de Araújo. É ele, né? Sempre. Que o juiz vai conferir. Ilha do Retiro com um pouco mais de 26 mil torcedores no estádio. Festa para receber o primeiro jogo do Sport em casa no Brasileirão, diante do Palmeiras com vários reservas em campo. Os pernambucanos foram superiores no primeiro tempo, mas quem abriu o placar foi o Palmeiras. O zagueiro Chico derrubou o Flaco Lopes na área. Pênalti marcado. O argentino cobrou e fez 1-0 para o Porco. Os rubro-negros responderam com Lucas Lima, cobrando escanteio. Barleta pegou de primeira, 1-1 na Ilha do Retiro. Sérgio Oliveira acertou a trave, na reta final do primeiro tempo. Na segunda etapa, o técnico Abel Ferreira colocou alguns titulares em campo, e o jogo cresceu, mas a polêmica estava reservada para a reta final de partida. O carioca Bruno Arleu de Araújo marcou pênalti em cima de Rafael Veiga. Ele chega a... Não, volta... Ele vai tocar na bola. Vai um pouquinho. Ele vai tocar isso, mas ele não muda a trajetória da bola, que vai sobrar ainda para o jogador de branco. E aí a gente vai ter um calço. A gente tem, dentro da área realmente, tem o calço. E isso aqui impacta na ação dele de seguir na jogada, que sobraria para ele seguir na jogada. O pênalti está confirmado. O uruguaio Piquerez foi bem na cobrança. 2-1 para o Palmeiras. Como eu já aprendi aqui, o futebol brasileiro não é para amadores. É difícil, muito jogo, pouco treino, muita viagem. Portanto, uma vitória arrancada com muito trabalho, com muito suor. Não com 11, mas com os 23 que hoje estão connosco. Não foi pênalti. O que aconteceu hoje na Ilha do Retiro é uma vergonha para a arbitragem brasileira. O Brasil hoje importa treinador, o Brasil hoje importa jogador. Está na hora do Brasil começar a importar árbitro também. Porque a arbitragem que está hoje no Brasil não está no nível do produto Campeonato Brasileiro de Futebol. E a gente não pode aqui abdicar de se indignar com esse tipo de situação. A gente não pode aqui abdicar de omitir, de achar que é trivial. Desculpa, foi mais um erro que aconteceu. O Sport está na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, 3 pênaltis marcados contra ele, 2 que não foram. Não existiram 2 penalidades que foram marcadas contra o Sport. Eu não gosto nada de falar sobre arbitragem, não gosto, mas quando é para falar, é para falar. E agora vi o lance e eu fiquei incrédulo com o que vi. Eu fiquei incrédulo, não consigo perceber. Não consigo perceber. E é uma revolta enorme. É muito trabalho, é muita dedicação, é muito sofrimento. E acima de tudo é muita coragem. Para levar o Nordeste, para levar o Recife, para levar o Sport. Não, quem teve um apagão foi o VAR. Teve um apagão e grande. Porque depois o dissabor que dá é este. É de trabalhar no limite, é estudar o adversário ao limite, é caprichar em tudo, é estarmos preparados para uma linha 3, para uma linha de 4, para jogar o A, o B, o C ou o D, e de repente, num lance, vai tudo por água abaixo. Vale a pena ouvir outra vez o áudio do VAR, a comunicação entre o Bruno Arleu de Araújo, árbitro de campo, e o Rodrigo Nunes de Sá, que estava comandando o VAR. Ele vai calçar o pé, tá? Ele vai calçar... Ó, o toque... Ele chega a... Não, volta... Ele vai tocar na bola. Vai um pouquinho. Ele vai tocar isso, mas ele não muda a trajetória da bola, que vai sobrar ainda pro jogador de branco. E aí a gente vai ter um calço. Ele toma o toque, tá? Deixa até um pouquinho mais que eu quero ver esse pé que arrasta aqui no final.
Ele não desliza o pé antes, tá? A gente tem, dentro da área realmente, tem o cálcio. E isso aqui impacta na ação dele de seguir na jogada, que sobraria pra ele seguir na jogada. O pênalti está confirmado. Agora vem tá? o APP. A gente vai checar o APP. O pênalti a gente está confirmado, a gente vai checar o APP. Está confirmado. Volta. Só tem uma câmera só. Penal confirmado, APP checado. Bom, tá em câmera lenta, até parece um pouco diferente, mas como todo mundo aqui, eu imagino, viu por vários ângulos e isso foi mostrado exaustivamente, então alguém marcaria essa penalidade em favor do Palmeiras, essa segunda penalidade? Renata, é questionável. É claro que você vê aí o lance, vê em câmera lenta, você vê o pisão realmente do atleta do esporte, a imagem está aí. É questionável, é de interpretação, né? Eu acho que, de repente, teria que ter chamado o árbitro para o árbitro olhar, né, a televisão realmente do VAR lá, para, de repente, confirmar. De repente, não só a opinião do cara que está comandando o VAR, e sim também o árbitro ir lá ver. Realmente, foi? Então, vamos marcar. Então, para mim, é questionável. Na minha opinião, foi mais pênalti o primeiro lá com o Kaique, com o jogador o Flaco Lopes, do que esse aí. Então, mas eu acho que o Palmeiras, né, venceu os 3 pontos. Mas, como a gente falou, é muito erro da arbitragem, muitos lances questionáveis. Você não teria marcado esse pênalti? Sinceramente, não teria, Renan. Esse não. Pois é, aí é que tá. Na verdade, o VAR concorda. O árbitro de campo e o árbitro de vídeo, eles não discordam em momento algum. A interpretação é a mesma, é isso que a gente acompanha pelo houve o pisão, áudio. né? Você vê que houve realmente pisão, mas será que esse pisão atrapalhou o Veiga a cair daquela forma? Então, essa é a questão do questionamento. Mas é um lance de interpretação. E para você, Ronaldo, pênalti, não pênalti? Senhora, eu fico mais chocado com o VAR e com o juiz, o erro duplo aí. Acho que se tiver uma punição, tem que ser para os dois, para o cara do VAR e o juiz. Porque aí nada mais é do que o cara tocando a bola, e ele não tem como tocar a bola e ficar com o pé só pulando no ar. Não tem. No vídeo você vê que o cara toca, deixa o pé, porque ele vai pisar onde? Ele toca e pisa no chão, a bola muda de pé, vai pro pé direito do Veiga e ele se joga. Uma aberração, velho. Isso é uma aberração. E o juiz que deu esse pênalti... Aí, ó, essa é a câmera mais próxima pra gente analisar. E vê nitidamente que ele perde. Ó, na passada, aí ele se joga e falou... E ele vai arrastando o pé, né, o Veiga? Pra ver se acha alguma coisa. E o juiz foi na dele ainda. É o Arleu, né? Bruno Arleu de Araújo. Não precisava muito, não. Ele usou até o tic-tac, né? Pisou no chão. Cicinho, fala. Não, eu não acho discutível esse lance. Não foi pênalti de maneira alguma. Até porque, quando um defensor vai desarmar um atacante, vai tentar roubar uma bola, o contato é inevitável. Você tira a bola, primeiro você pega a bola, depois você tem um contato com o cara. A questão é a seguinte, o VAR, gente, ele está errando em prova de consulta. Eles estão consultando e estão errando. Não tem como um lance desse daí você dar pênalti. É nítido que o zagueiro ele toca a primeira bola, o pé dele fica, que não tem como ele encolher, porque é um movimento natural. E o Veiga se aproveita da situação. Eu sou assim, eu acho que o jogador ele precisa ser um pouquinho mais unido. Eles deveriam unir a classe e falar, vamos fazer o seguinte, vamos arrebentar o VAR, vamos bater esse pênalti para fora. Mas nunca fariam isso. Mas a questão é a seguinte, se errasse só para um time, tudo bem. Tá errando para todos. Então, vamos lá. Eu vou chutar para fora e pronto. O Veiga fez isso? Fez. No final do Campeonato Paulista ele fez isso, deu na mão do Hugo. Mas aí acertou. A hora que acerta, ele erra. E o Caleri também, a semana passada, que mandou lá na Lua. Mas aí tem que fazer o seguinte, na minha opinião, eles estão de sacanagem. Acho que eles querem aumento de salário, acho que eles querem aumento para jogos, ou eles querem mais alguma revisão da tecnologia. Só pode ser porque são erros grotescos. A arbitragem não é preparada, eles são ruins, esse é o problema de modo geral. Não é uma arbitragem profissional, não tem nada disso. Tem que profissionalizar. Agora, o primeiro pênalti, alguém não marcaria o do Chico no Flaco Lopes? Não, houve o pênalti. Houve pênalti, claro. Pegou pelo pescoço, desequilibrou ali, pênalti, claro. A primeira penalidade, ok, tudo certo, bem marcada. Aí árbitro de campo e de vídeo acertaram. E depois a gente viu que o Sport conseguiu até num escanteio. O Barleta foi lá, fez um gol. Acho que o Everton poderia ter defendido essa bola.
não é? E aí depois vem essa penalidade polêmica e que chama a atenção e tem sido questionada e muito, até pelo Guilherme Romão, dirigente do Sport, vice-presidente, e que reclamou e muito. O Pepa também indignado. Agora, o Palmeiras também reclama que não teve mais um pênalti. Esse aí que o Edu até analisou. Não, mas pênalti, se tiver 10 pênaltis numa partida, tem que marcar. E esse pênalti, o primeiro pênalti, pode falar que foi, mas a juizada não dá. A juizada não dá aquele primeiro pênalti, dá. Agora, esse aí pode até reclamar também, mas é muito pênalti para um time só, hein? Que isso, Ronaldo? Não. Aí, tá, mas isso não tem nada a ver, isso não é um critério. Não. Aí é demais. Não existe o Palmeiras está reclamando por jogo. Eu sei que o Palmeiras está reclamando que foi pênalti se o goleiro abafou a bola, gente. Sim, cadê no pé do cara. A bola ficou pra frente, olha lá, não ficou com ele na mão, olha lá. A bola saiu. Mas é dividido. O goleiro não foi dividir com o pé, ele dividiu com a mão. É normal, olha lá, ó. Mas pronto. Nada aí, a bola. Nada. Se fosse pênalti, o quê? O Flaco Lopes jogaria a bola e a bola daria sequência. O goleiro tá dividindo a bola com a mão e o atacante com o pé. Quer dizer, devia ser falta no goleiro. Que isso? Só que é ex-Corinthians, é Kaique França. Tomou um chute, o goleirão vai limpo na bola e pressa a bola. Fica com branco. Marcado o pênalti. Eu preciso checar quem joga. Ele vai calçar o pé, tá? Ele vai calçar. Ó, o toque, ele chega a. Não, volta. Ele vai tocar na bola. Vai um pouquinho mais. Ele vai tocar isso, mas ele não muda a trajetória da bola, que vai sobrar ainda pro jogador de branco. E aí a gente vai ter um cálculo. Ele toma o toque. Ele falou que toma o toque, tá? Deixa até um pouquinho mais que eu quero ver esse pé que arrasta aqui no final. Deixando. Ok. Tamo na escuta. A gente tá checando. Fala isso, porque você conhece a gente. Outra coisa. Olha só, esse contato pra mim. Tem assist também, tá? Volta pra mim, porque depois que ele joga a bola e o jogador tenta prosseguir, tem um contato no pé que é mínimo. Depois ele vem arrastando a ponta do pé do chão. Ele não desliza o pé antes, tá? A gente tem, dentro da área realmente, tem o calço. E isso aqui impacta na ação dele de seguir na jogada, que sobraria pra ele seguir na jogada. O pênalti está confirmado. Agora vem o APP. A gente vai checar o APP. O pênalti a gente está confirmado, a gente vai checar o APP. Vou falar um negócio pra você, velho. Eu tô numa fase da minha vida que eu prefiro perder, cara. Empatar o jogo do que ganhar com um pênalti desse, mano. É constrangedor, do fundo do meu coração, mano. É constrangedor. Vocês podem ficar comigo aí. Marcão, você é contra o Palmeiras, eu sou contra nenhuma, velho. De boa. Não pode. Os jogadores dentro do campo tem que cavar, fazer o caramba 4. Caramba, mas tem tecnologia, velho. CBF, pessoal, deixa o juiz olhar o VAR, mano. Deixa o cara ver o VAR pra ver que não foi pênalti, mano. Isso aí é um absurdo com a torcida brasileira, cara. Pelo amor de Deus, ó. Resultado... nem sei o que falar, mano. Eu fiquei mano. É constrangedor um pênalti desse, mano. Até um dos maiores palmeirenses da história, um ídolo, monstro São Marcos, viu que não foi pênalti. Então eu vou acrescentar aí, professor, me ajuda. Esse aí, até o Ademir da Guia viu que não foi pênalti. Até porque o Ademir sempre foi um cara muito correto nesse tipo de análise, um cara muito do bem. Até o Luiz Pereira viu que não foi pênalti, professor. Antecipando já o comentário do professor Simon, não sei o que ele vai falar. De repente o Simon discorda. Mas eu acho que é o caso mais cabeludo de todo o fim de semana. Cabeludo? Eu acho que é o menos polêmico, porque quando se fala em polêmica, tem dois lados de discussão. Aí eu acho que o outro lado da discussão vai haver quem veja, sempre há quem manda aquelas imagens de WhatsApp lá em câmera lenta fechado, só a foto do pé do cara aqui e o pé do Veiga lá, né? Mas eu acho que é o que tem mais gente achando que não tem discussão, que não foi pênalti. Vamos ouvir o Simon. Qual é a sua análise, Simon, por favor? Primeiro o Marcos, não é? Que eu tive a satisfação de apitar jogo com ele em campo. Um extraordinário goleiro de futebol, um baita de um cara, correto, íntegro, não é? Eu procurando nas minhas pesquisas aqui, eu acho que nunca dei nenhum amarelo para ele, ele deu um baita depoimento. Não foi pênalti, isso não é pênalti, tá? O Bruno Orleu, o árbitro de campo, e o Rodrigo Sá, o árbitro de vídeo. No áudio ele vem falando, pega a bola, pega a bola, pega a bola. Aí ele leva a questão pro slow motion, tá? A câmera lenta. E que eu digo que até beijo de vó é agressão.
Aí não existe. Eu tenho que colocar na velocidade normal. O zagueiro pega a bola e não tem mais o que fazer com o pé. Não tem como recuar o pé. E também é inadmissível tu querer que o zagueiro não dispute a bola. Ele tem que disputar a bola, ele tem que defender a sua meta. Então ele bota o pé, pega a bola e depois acaba pegando o bico da chuteira do Veiga. Mas não é pênalti, é um lance de jogo. Eu acho que é muito claro, eu concordo com vocês aí, eu acho que essa questão, não vi ninguém dizendo que era, não vi ninguém, deveriam até ter questionado e perguntado para o Abel Ferreira, que também fala muito de arbitragem, sobre esse lance específico, mas eu não vi ninguém. Isso aí não é pênalti. Como diria, já você citou, Abel, o grande Divino, como diria o grande Renato Gaúcho também. Esse até o Steve Wonder não marcava. Só queria tocar num ponto, né? Que eu acho que é o que conecta esse pênalti com o pênalti marcado na semifinal do Paulista, em cima do Tigrinho, né? Do Vitor Roque, que você gosta tanto de chamar de Tigrinho, Abel. Que é o seguinte ponto, né, o Simon? Nem todo contato é falta. Né? Você tem que avaliar a intensidade, a consequência do contato, para dizer, porque o futebol é um jogo de contato. Nem todo contato é falta. E ali se houve, nem sei se exatamente houve um contato, mas claramente não foi um contato que fosse suficiente, não foi um calço, como alguém falou. Não houve um calço, não houve calço nenhum, né? Para derrubar o Veiga. Tanto que o pé do Veiga ele sai por cima, assim, claramente do pé do jogador de defesa do Sport. Então, assim, só esse ponto, né? Da outra forma também, no jogo lá contra o São Paulo, falaram, houve o contato. Haver o contato não significa que houve a infração, né? E eu incluiria o pênalti que deram contra o Sport também, que o Caleri perdeu. Ali talvez um pouco menos... Não, ali mais ainda. Explícito, né? Mas também é outro caso. E ali então, nas duas rodadas do Brasileiro, o Sport teve pênalti. Esse tipo de pênalti está aparecendo muito, viu? Se você tivesse uma escola de árbitros, uma sequência, um espaço para análise, como se sugeriu aí na matéria da revista Piauí, talvez esse tipo de pênalti não fosse marcado. Só para trazer antes de devolver a bola de primeira, não de primeira, né, para o Simon, trazer aqui para um assunto que o Eugênio domina, nem num samba enredo da Mancha Verde isso seria pênalti. Viu, Eugênio? Simon! Não, mas você tem habilidade, Abel, para tocar de primeira. Mas é absurdo marcar uma penalidade máxima. E outra coisa, a cabine do VAR parece a feira da Dona Xepa, é uma gritaria. O árbitro do campo fica justificando. Eu vi isso, eu vi... Não, o que tu viu, tu marcou. Pênalti. Agora deixa eu analisar o lance aqui, tô olhando o lance aqui, te sugiro revisão. É simples assim. Aí eles ficam debatendo entre eles. Tu imagina o árbitro de futebol, eu tive dentro do campo por 27 anos, tá? Alguém gritando no teu ouvido o tempo todo. O árbitro tem que manter a concentração e o foco no jogo. Quando acontece um episódio, e o VAR veio para grandes erros, para o lance do Santos, por exemplo, que a bola pegou no rosto, o árbitro estava dando pênalti. O VAR interveio corretamente, é um absurdo. Se não tivesse o VAR, ia ser pênalti. Aí entra o VAR, num lance desses, interpretativo, olha só, pegou o cadarço, não, pegou a ponta do pé, não pegou... Cara, é futebol, o futebol é soberano, o futebol do campo, a televisão é um auxílio nesses novos tempos da tecnologia para o árbitro, para não cometer grandes equívocos. O VAR não tem que se meter num lance desse. Então erraram totalmente, o VAR errou, o árbitro errou, a comissão de arbitragem, nova comissão, que também já está errando. Tá? Então é um somatório de culpados aí. Eu acho que realmente é um problema estrutural e que não dá para o grande futebol brasileiro ficar aí. Toda rodada não é uma situação, são várias situações em que os árbitros estão a Deus dará, eles não sabem para quem recorrer. Mas cravando, isso não é pênalti. E me chamou a atenção também, os amigos comentaram do lance do Arboleda, em cima do Vitor Roque. Ali a gente questionou muito também a análise e a discussão dentro da cabine do VAR, porque ninguém sugeriu de
olhar o contato que o Vitor Roque busca, né? Só falam da perna do Arboleda, né? E ali também... Não tem interpretação alguma. Exatamente. E ali também batendo muito na tecla de que a bola não muda a trajetória. Quando o jogador do esporte tenta, né, na visão do VAR, interferir e se baseando nisso, de que não muda a trajetória, então ele só pega no Veiga só o... Ele muda a trajetória, que a bola bate no pé direito do Veiga e continua sob controle dele. Mas pro VAR teria que, se ele for tirar a bola, teria que ir para outro lado a bola, ele interfere na trajetória da bola. Exatamente. E teve também, aproveitando a carona do Simon, falando dos árbitros, os auxiliares também estão bem abaixo. No jogo do Atlético, teve um gol super irregular ali, né, de impedimento. Logo no início, o Bandeira ficou parado, não marcou nada. Muito claro o impedimento, enfim. O VAR salvando mais uma vez. Então é isso aí, né, pessoal? Na minha opinião, né, contrariando todo mundo aí, eu já acho que já foi pênalti. Futebol tá chato demais. Que isso? O que tá acontecendo? Eu acho... o jogador do esporte pisou no pé do Veiga. O Veiga, ele teve que dar uma afrouxada ali no pé ali, pra ele não torcer o pé dele aí. Ele conseguiu tirar o pé, mas ele ficou com medo do pé dele ficar pra trás. O cara pisou em cima do pé. Como que isso não é pênalti, gente? O mais engraçado é que todo mundo vai seguindo o outro. Não é pênalti, não é pênalti, não é pênalti. Eu acho que o VAR acertou. O jogador do esporte pisou no pé do Veiga, né? E o Veiga teve que dar uma atrasada assim no lance pra não machucar o pé. Que loucura é essa? Agora a justificativa do pessoal é: futebol é um jogo de contato. Tipo, atrapalhou o lance, é pênalti. Tipo, não tô em... Futebol tá muito complicado cada vez mais e isso tá deixando os próprios árbitros aí mais confusos. Não tô defendendo árbitro nenhum, né? E nem tô analisando com clubismo não, mas na minha opinião foi pênalti, véio. O jogador do esporte atrapalhou a sequência do Veiga. A bola saiu do... Ele chegou a encostar na bola, mas a bola foi pro pé do Veiga. E ele pisando em cima do pé do Veiga, ele atrapalhou o lance. Pênalti. Tipo, na minha cabeça isso é muito simples. Mas eu não vi esse lance aí. Não foi pênalti, gente. Não tem condições. O povo tá inventando muita regra, complicando demais o futebol, né, galera? Então, essa aí foi minha opinião. O Palmeiras ontem ficou devendo muita bola aí, né? O time não jogou tão bem, né? Beleza, que era um jogo fora de casa aí, né? O time tá fazendo algumas partidas boas, outras ruins, né? Tá oscilando bastante aí, né? O importante é que saiu com a vitória, mas esse pênalti aí causou muita polêmica aí. Espero que o Verdão consiga se encaixar mais rápido possível antes que comece as competições mais importantes. Daqui a pouco tem Mundial aí, então é bom o Palmeiras ajustar esse time logo. E o Paulinho daqui a pouco aí já vai estar pronto para o jogo também. E vamos ver como que o Palmeiras vai reagir, né, galera? Então, deixa a opinião de vocês aí nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal para vocês ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Vou ficando por aqui, tamo junto, valeu, fui!